Na verdade, meu esposo já começou. A partir de agora já está sendo gravada. Primeiramente, né, sejam bem-vindos, todo mundo. Esse momento faz parte do projeto, né, de treinamento e desenvolvimento profissional da União Médica, mas eu quis fazer um momento diferenciado, um momento diferente, nada direcionado à capacitação técnica, à capacitação comportamental. Eu quis fazer um momento assim que está todo mundo passando por dificuldades, por problemas, por conta da pandemia, todo mundo muito ansioso, angustiado com o cenário atual. Então, assim, esse é um momento para trazer conforto para a gente mesmo. E eu espero que vocês gostem, né? Se sintam à vontade, se sintam livres, para vocês saírem, continuar, não é nada obrigatório. É só um momento leve mesmo para trazer conforto para a gente. E Luane, eu conheci Luane através de uma amiga, a gente tem uma amiga em comum. Ela mora em Ilhéus. A gente nunca se viu pessoalmente. E eu sigo ela no Instagram, gosto muito das postagens dela. Ela não sabe disso, mas isso é uma inspiração para mim, viu, Lua? E eu vou deixar a palavra com ela agora, tá bom? Pode falar um pouquinho de você aí, Lua. Beijo. Tchau. Olá, meus amores. Boa noite. Gratidão imensa pelo convite. Mais uma vez, né, Nath? Gratidão à União Médica, gratidão à presença de cada um de vocês que está aqui essa noite, que escolheram, né, investir um tempinho aí na saúde emocional, saúde mental de vocês. E eu agradeço e parabenizo também a iniciativa de vocês. Então, como o Nath falou, a gente se conheceu à distância por intermédio de uma amiga em comum, que inclusive eu vi que ela está presente, prestigiando esse momento. E eu vou me apresentar aqui, né? Vou compartilhar a minha tela com vocês. A partir de agora eu não vou estar vendo vocês, mas qualquer coisa vocês ligam o microfone, tá? A gente pode estar compartilhando aí, trocando figurinhas. Estão vendo minha tela direitinho? Estou. Ótimo. Então, hoje a gente vai ter um breve momentinho, vou falar com vocês por cerca de 1 horinha, né? A gente começou com 10 minutinhos aí, um pouco atrasados, mas então a gente está indo aí até umas 8h40, tá? De bate-papo. Sobre saúde mental e emocional, né? Mais do que necessário, principalmente nos tempos em que estamos vivendo. Então, meu nome é Luane Alcântara, eu sou professora no Instituto Federal da Bahia, no campus Eunápolis, e minha formação é graduação em Engenharia de Produção, tenho especialização em Segurança do Trabalho, mestrado em Meio Ambiente, doutorado em Engenharia Industrial, que está quase acabando, na verdade, ainda não acabou, só estou faltando defender. Mas hoje eu estou aqui como terapeuta holística, tá? Eu fiz esse curso aí de psicoterapia holística pelo Instituto Terceira Visão e certificado pela Sociedade Brasileira de Terapeutas Holísticas e integrativas, né, complementares, que ajudam aí no trabalho que é desenvolvido pelos psicólogos, pelos psiquiatras, em prol da saúde mental. Porque é a área que eu amo, né, que eu leio de paixão, não que eu não ame a outra área, eu também amo, mas essa daqui é realmente o meu chameguinho do meu coração. E eu estou sempre estudando assuntos sobre terapia, e eu uso, inclusive, o meu perfil no Instagram lá, luane.alcântara, com 2 As no final, e publico sempre um post motivacional, estou sempre compartilhando dicas terapêuticas por lá, e compartilhando também um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia, tá? Então, quem quiser se aproximar mais um pouquinho, é só me seguir por lá. E como é que está dividida a nossa apresentação hoje? Nossa apresentação eu separei em 4 tópicos.
Primeiro, eu vou estar mostrando para vocês sobre a importância da respiração. Vou estar ensinando vocês a respirar de forma correta, porque isso vai auxiliar vocês no processo de lidar com a ansiedade, lidar com o estresse e favorecer a saúde emocional e mental de vocês. No segundo momento, eu vou estar explicando a vocês quem vocês são. E não se assustem, não é audácia da minha parte estar explicando isso. Eu vou estar explicando realmente a característica do ser de vocês, tá? Que assim como a minha, vocês também têm. No terceiro momento, eu vou estar falando sobre as leis fundamentais para uma vida leve, expansiva, amorosa e saudável, que é o meu lema, né? É uma escolha de vida que eu busquei para mim e busco a leveza, busco a expansão, busco o amor e busco ser saudável tanto na mente, quanto no corpo, quanto nas emoções. E eu descobri leis que são fundamentais para esse processo e vou estar compartilhando com vocês aqui hoje esse aprendizado. Em um quarto momento, por último, eu vou estar falando sobre os tipos de terapias holísticas que vocês podem estar implementando na rotina de vocês ou fazendo também para que vocês possam agregar aí no conjunto de práticas que já estão disponíveis para a gente, né, para que a gente possa fazer esses cuidados pessoais. Tá bom? Então, vamos começar. Agora, no primeiro momento, eu vou estar explicando, então, a importância da respiração. A gente foi ensinado a respirar de forma errada. Na verdade, a gente não foi ensinado. A respiração, ela é automática, né? Ninguém nos ensina a respirar. E, por isso, não nos ensinaram também a melhor forma de respirar, que seria uma forma onde a gente vai estar emitindo sinais para o nosso corpo de que está tudo bem, de que não há perigo, de que não há do que temer, e que a gente vai tranquilizar ele a partir desse sinal da respiração correta que a gente faz. Então, a respiração correta, que seria a respiração diafragmática, para este propósito de trazer mais calma, de trazer mais leveza, de trazer mais tranquilidade para o nosso dia a dia, ela vai auxiliar no controle da ansiedade, no alívio do estresse, na melhora da insônia, na diminuição de dores lombares, sensação de bem-estar, enfim, são inúmeros os benefícios, eu trouxe só alguns aqui para vocês, e vale muito a pena a gente iniciar essa prática já de imediato, tá? Então, eu peço que vocês acompanhem esse videozinho aí comigo, eu vou estar narrando eles. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguém com o microfone ligado. O áudio para mim está falhando, para mais alguém? É Lídia. Microfone aberto. O áudio está falhando para mim. Tá... Para mim tá normal. Para mim tá normal também. Para mim também tá normal. Então é a internet, né? Para mim também tá normal. Que bom que tá normal, então. Tenta ir para um lugar que aumenta a rede, quem falou aí, né? Vê se consegue um lugarzinho que a rede é melhor. Então, eu vou continuar, tá, meus amores? Eu vou colocar play aqui nesse vídeo para que vocês estejam praticando agora junto comigo essa respiração. Se vocês não estiverem sentados nessa posição, estiverem de pernas cruzadas, dá também, tá? Mas eu peço que vocês coloquem a mão na barriga de vocês, assim como a mocinha do vídeo está fazendo. Folguem a roupa que vocês estão usando, né? Para que não tenha nenhum aperto na região abdominal. E vocês vão sentir o diafragma de vocês expandindo à medida que vocês inspiram, certo? A gente vai inspirar por 1, 2 segundos, não tão lentamente, e vai expirar de uma forma mais lenta. Então, à medida que vocês inspirarem, vocês vão colocar o ar para a barriga, para o diafragma, e quando vocês expirarem, vocês vão estar contraindo o abdômen e removendo todo o ar dessa região, certo? Então, repitam essa experiência agora, por favor. Inspirem profundamente, tentem colocar o ar na direção do diafragma, diretamente para o diafragma. Se o seu peito estiver subindo antes do diafragma, antes da barriga, ainda não está tão correta a respiração, tá? O ideal é que essa inspiração ela flua livremente lá para a região abdominal, ok? E aí a gente vai sentindo esse momento
E o mínimo que é indicado são 10 respirações diafragmáticas para que você consiga começar a se sentir mais calmo. Não tem um limite de respirações que você vai fazer durante o dia. Esse momento a gente está indicando que vocês fiquem sentados para que vocês aprendam a respirar diafragmamente, se ainda vocês não sabem, né? Muita gente não sabe, então é super comum esse não saber. E agora é um momento em que vocês estão aprendendo, mas que depois vocês podem estar executando de pé, deitado, seja qual for a posição que vocês estejam, certo? Não tem uma regra certa, mas o ideal é que vocês coloquem o ar em direção à barriga de vocês. Então, nesse momentozinho já deu para a gente sentir, né, um pouquinho mais de relaxamento. Também, se vocês tiverem dificuldade de colocar o ar na região do diafragma e sentir que a respiração foi completa, tem um outro tipo de respiração que é indicado, que é uma respiração mais completa ainda, vamos dizer, né? Que seria vocês colocarem uma mão no abdômen, a outra mão no peito. Vocês estão conseguindo me ver direitinho aí, né? Acredito que sim, mas, enfim, vocês colocam uma mão no abdômen, a outra no peito, então vão inspirar o ar primeiro lá para a região do abdômen, e em seguida vai levar esse ar em direção ao pulmão de vocês também. Então, não só completar o diafragma de ar, mas também encher o pulmão de ar. Então, quando estiver tudo cheio de ar, vocês vão soltar, contraindo o abdômen e removendo todo o ar dos pulmões, tá? Então, vai trazer também essa sensação de relaxamento e de você se conectar mais com o momento presente. E agora a gente dá início, então, à primeira parte, né, dos nossos conteúdos aqui que vamos ministrar hoje. É a mania de professora, tá, gente? Tá falando conteúdo. Mas é bem isso, né? Então, quem é você, meus amores? Você já se fez essa pergunta? Quem sou eu? Quem sou eu? Uau! Todo mundo já se fez essa pergunta um dia, né? Talvez você já esteja habituado a responder. Ah, é fácil, né? Eu me conheço. Meu nome é Luane, eu sou professora, eu trabalho em Anápolis e tenho um marido, tenho 2 cachorros, tenho algumas características na minha personalidade. E a minha intenção aqui hoje não é estar falando quem é você em relação à sua personalidade, a personalidade que você carrega. Cada um vai ter um personagem para atuar aqui na Terra, certo? E tá tudo bem. Esse personagem é composto de acordo com as escolhas que a gente faz. Mas eu quero explicar para vocês hoje quem é você no sentido da triconomia do seu ser, no sentido da sua essência, das partes que você carrega, certo? Você não é apenas uma mente, você não é apenas um corpo, você não é apenas a sua história. Você vai muito além do que você imagina. E a gente é acostumado já a ouvir por diversas religiões que, pelo menos, no mínimo, o nosso ser se subdivide em 3 partes, certo? Espírito, mente, corpo, ou espírito, alma e corpo. No mínimo, a gente vai encontrar essas 3 subdivisões. Mas a gente também vai encontrar subdivisões de acordo com a psicanálise, certo? Freud lá, no tempo em que ele criou a psicanálise, ele subdividiu a consciência humana em id, ego e superego. Então, sempre vão existir essa triconomia que vai nos definir, certo? O id vai representar as nossas vontades mais primitivas, o superego é aquele que vai dar o controle, e o ego é aquele que vai decidir. A gente vai encontrar divergências teóricas em diversos ramos, certo? A respeito da identificação do ser humano, a respeito de como o ser humano se subdivide. Mas é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, que independente dos significados que cada um dê, né, seja pelas religiões, seja pela psicanálise, a gente é composto por várias partes. E a terapia holística, ela atua justamente no todo. Ela observa as partes que o ser humano é preenchido. Aqui eu trouxe uma outra ilustração para demonstrar o que seria o id, superego, ego
que também está atrelado a uma parte inconsciente que a gente carrega, uma pré-consciência e a consciência, certo? Que é aquela que tudo vê, que tudo enxerga, que tudo sabe. E nessa conjuntura de subdivisões, a gente precisa ter essa compreensão, que somos compostos por várias partes. Eu gosto dessa definição também dos 7 corpos, que vai muito além da triconomia, que enxerga um corpo energético por volta do corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental, um corpo espiritual, um corpo causal, um corpo divino, além, né? Além daquilo que está no nosso físico, daquilo que a gente consegue ver. Então, esses nomes também podem ser chamados por outras coisas, a depender das teorias que a gente decide estudar, mas eu não estou aqui atrelada ao aspecto científico, teórico, da explicação da coisa, mas é só para mostrar para vocês que existem vários significados ou várias formas de se definir o nosso ser, certo? Mas o que eu quero dizer hoje é justamente que você se apegue à definição, que é a máxima definição que existe, que é a definição da divindade que a gente carrega dentro do nosso ser. Então, eu quero te dizer hoje que você é divino, tá bom? Você é divina, você é muito além daquilo que você imagina, você é um ser único, exclusivo, especial, não existe outro ser igual a você. Você tem aí a marca da sua digital que está na sua cara, né, vamos dizer assim, para te mostrar o quanto você é exclusivo, o quanto você é único, o timbre da sua voz é único. E se você, por acaso, está identificada neste momento com algum aspecto da sua mente, com alguma limitação que você carrega no seu corpo, com algum defeito que você enxerga como característica da sua personalidade, pare com isso. Enxergue a totalidade do seu ser, enxergue que você é formado por várias partes, que dentro de você existe, sim, um ego ali, que é meio complicado, certo? É meio difícil de lidar, e que é necessário, sim, que a gente tenha o conhecimento desse ego, que a gente tenha a consciência desse ego, para que a gente possa ser liderado pela nossa parte divina, para que a gente entregue a autoridade do nosso ser, para que a gente entregue todas as composições do nosso ser ao divino que habita em nós e que está sobre nós e em todas as coisas que nos cercam, certo? Então, essa é a base da minha vida, é a essência da minha vida, e eu sinto muita gratidão de estar compartilhando isso com mais pessoas hoje. E então, fica claro para você hoje que você não é sua mente, tá? Você não é o seu corpo, e que você é a consciência que observa tudo isso, todas essas partes que te preenchem. E o que é a consciência? A consciência, ela tudo inclui e nada julga, certo? Então, quando você está em consciência, ou você pode estar chamando também em espírito, ou na fonte divina, ou na centelha divina, é a mesma coisa. Você não se julga, você não se critica, você não julga o outro, você não critica o outro, porque a consciência, ela tudo inclui, não existe separação na consciência, a consciência enxerga que somos todos um, certo? E dentro dessa consciência suprema, você é aquele que observa dentro de você. Então, o exercício que eu quero te passar hoje é que você passe a ser o observador de si mesmo. E como que eu posso ser o observador de mim mesma, Luane? Como que eu posso exercer essa prática? Certo? Você exerce a prática de ser o observador de si mesmo quando você, por exemplo, faz uma oração sincera para Deus, quando você está ali expondo o seu coração para Deus ou para alguma pessoa, certo? Se você não acredita em Deus, ou se você tem intimidade com alguma pessoa e você vai e expõe, abre todas as partes do seu ser que você enxerga em você, você está sendo um observador de si mesmo nessas situações também. E eu trouxe uma imagem aí ao lado que mostra como que fica o nosso corpo energético quando a gente tem a intenção de se comunicar com algo mais elevado, que é a intenção de se comunicar com o nosso divino, certo? Seja no que for que você acredite. Mas existe um divino, né? Existe uma criação, e a gente está aqui nesse aspecto falando que você se conecte com o que está além de você,
certo? E todas as vezes que você tenta se conectar com o que está além de você, além da sua mente, além do seu corpo, além do seu sentimento, você cria um canal de comunicação que permite um alinhamento do seu ser com todas as suas partes e que vai te trazer, consequentemente, mais saúde mental e mais saúde emocional diante das situações que você vai enfrentar. Então, não só em um momento de oração, em um momento que você conversa com a pessoa, mas no dia a dia você também pode estar efetuando essa prática de ser o observador de si mesmo, de se desidentificar da sua mente, das suas emoções, do seu corpo, de entender a conjuntura do seu ser, certo? E aí, como isso? Realmente fechando os olhos e colocando os seus olhos aqui, ó, atrás da sua cabecinha. Eu gosto de imaginar os meus olhos aqui dentro do meu ser. E aí, quando os meus olhos estão dentro da minha cabeça, eu consigo enxergar a minha mente, eu consigo enxergar o meu coração, eu consigo enxergar o meu corpo, enxergar internamente, não com o que os olhos podem ver, com o que os olhos físicos podem ver, certo? E muitas das coisas que a gente conversa a esse respeito, elas até não são racionais. Por que não são racionais? Porque justamente a gente não é apenas da nossa mente, certo? Então, muitas coisas o nosso ser percebe, mas não necessariamente vai entender racionalmente, né? Por isso que a fé, ela não pode ser entendida de forma racional. Ela é percebida, ela é sentida, ela é vivida, certo? E esse alinhamento, que eu gosto de chamar alinhamento energético, mas você pode chamar também de alinhamento do ser, existem pontos de energia no nosso corpo, que a gente chama de chakras, e que cada um desses pontos, eles vão estar alinhados justamente quando você tem essa intenção de se conectar, quando você pratica algumas ferramentas energéticas de fazer esse alinhamento. Existem terapias aí disponíveis para alinhamento dos chakras, mas uma forma simples e natural também de você alinhar esses chakras é você imaginar uma linha dourada ou de luminosa dentro do seu corpo, vindo da base da sua coluna. Você vai imaginar essa energia subindo de lá da base do seu quadril, indo no topo da sua cabeça, ou você imagina uma fonte luminosa bem forte descendo de fora e vindo em direção ao topo da sua cabeça, e te proporcionando esse alinhamento. E juntamente com esse alinhamento em que você vai visualizar essa corrente de luz, né, no seu corpo, você vai também mentalizar algumas afirmações, como, por exemplo, eu estou conectado, eu sou expressivo, eu sou amado, eu sou forte, eu sou criativo. Quando você se apropria do ser que habita em você, a presença eu sou que habita em você, a presença divina que habita em você. Então, todas as vezes que você se alinha com sua verdadeira identidade, que é a sua essência divina, você consegue ter um maior equilíbrio mental, emocional para lidar com os desafios da sua vida. Então, você é o responsável para te trazer esse alinhamento. Você é o responsável por acreditar que sim, você pode, certo? E se por acaso está muito difícil acreditar nisso, você vai para diante de um espelho, você vai para um cantinho, você mentaliza tudo isso que você já é, só que por um momento você está desidentificado, certo? Porque você está conectado com algum aspecto negativo dessas partes que preenchem o seu ser. Então, a meditação, ela vai nos ajudar muito nesse processo de nos alinhar com a nossa verdadeira identidade. Você é imagem e semelhança do Criador. Você é muito mais do que você imagina. Todas as vezes que você se coloca em posição de meditação, que não necessariamente é uma posição igual ao que a gente pode estar vendo nessa foto aí, certo? Como os budistas fazem, né? Como as pessoas que são mais voltadas para essa religião fazem. Não necessariamente você precisa estar nesta posição para meditar. Você pode meditar deitado, você pode meditar sentado, você pode meditar no sofá, você pode meditar de uma forma que você se sinta confortável e que você fique por um certo tempo naquela posição. O ideal é sentado, certo? Ou em uma posição de vigília. Se você estiver em um sofá ou se você estiver deitado, que você esteja vigilante daquele processo. Para quê? Para que você não durma. Por quê? Qual é a intenção da meditação? É expandir a sua consciência sobre o seu ser.
E se você dorme, dormir é uma das formas que nos alinha também com nossa centelha divina, que nos alinha com Deus. Por isso que quando a gente está triste, muitas das vezes a gente só quer dormir, certo? Porque o dormir nos traz ali aquele alinhamento, nos traz aquele conforto, nos traz aquela calma, nos restaura, nos coloca de volta ao original. Então, muitos autores já colocaram lá que o dormir também faz parte de uma das formas de se alinhar com nossa verdadeira identidade. Mas aqui a meditação, ela vai te proporcionar ter mais clareza dessas partes que te preenchem, ter mais clareza do quão você não é a sua mente, que a sua mente não é você, que você pode observar a sua mente e que você pode fazer escolhas sobre o que está acontecendo dentro da sua mente, certo? E para isso também eu vou indicar um aplicativo que eu uso muito, que é o Vivo Meditação, inclusive indico para todos da minha família que usam também. E eu já fiz a assinatura do Meditopia, fiz a assinatura do Calm também, mas o que eu mais me identifiquei foi o Vivo Meditação. Mas vocês podem estar baixando o aplicativo no celular de vocês e fazendo uso dessa experiência para ver com qual aplicativo vocês se identificam mais, certo? E lá vão existir uma série de meditações guiadas, próprias, isentas de religião, isentas de influência de religião. É realmente um momento que já foi comprovado pela ciência, que traz inúmeros benefícios, que vai te proporcionar até cura de doenças, certo? Porque você vai ter mais clareza da sua verdadeira identidade, clareza das situações que lhe ocorrem, clareza do seu ego, e isso vai te trazer mais equilíbrio no seu dia a dia. Então, eu aconselho profundamente que vocês tenham essa experiência assim que acabar esse momento, se vocês ainda não tiveram, ou que resgatem essa experiência se vocês já tiveram e abandonaram, certo? E agora a gente entra naquela partezinha onde eu explico as leis fundamentais para que a gente possa conseguir ter uma vida mais leve, uma vida mais expansiva, uma vida mais amorosa e uma vida saudável, certo? A primeira lei que eu escolhi para estar compartilhando com vocês hoje é a lei da escolha, né? E essas leis, elas podem trazer algum confrontozinho para vocês, tá? Mas é um confronto que a gente chama de uma chinelada da consciência, a gente chama de uma palmada para acordar para a vida. Pode trazer uma dorzinha de incômodo, porque afetou alguma coisa em você que vai te trazer para a realidade, mas não, a intenção aqui não é te fazer mal, mas é justamente trazer para a consciência aquilo que ainda está no seu inconsciente. Então, vamos juntos até o fim, virar as chaves que serão necessárias para que mais luz chegue na sua vida, tá bom? E a primeira lei é a lei da escolha, e eu quero mencionar com essa lei que você tem o livre-arbítrio e você tem o poder de escolha em todo instante na sua vida, certo? Que as coisas não acontecem por acaso no seu dia a dia. Tudo que existe na sua vida, você escolheu de alguma forma, seja de forma consciente ou de forma inconsciente. Então, o chamado desse momento aqui, desse workshop, dessa palestra, é um chamado para a autorresponsabilidade. E esse chamado ele é fundamental para todas as pessoas que desejam, de fato, uma mudança na sua vida. Se você deseja uma mudança na sua vida, se você deseja que sua vida seja mais leve, mais amorosa, mais saudável, você entenda nesta noite que você tem o poder da escolha, porque você é a escolha que você faz. E dentro dessas escolhas, você também é o co-criador do seu mundo, certo? Como eu já expliquei, as coisas não estão existindo na sua realidade por acaso. Você foi o participante da criação de todos esses eventos. Você continua com esse poder, você acreditando ou não, você querendo ou não. Só que agora você pode fazer uso dessa crença e começar a ser o agente de mudança da sua própria vida, certo? Começar a ser o protagonista da sua vida, se apropriando desse poder, de acreditar que você é o co-criador do seu mundo. Porque nada vai acontecer de diferente se você continuar com o mesmo pensamento, certo? Tem uma frase que diz que nenhum problema pode ser resolvido com o mesmo estado de consciência que o criou. Então, eu estou aqui hoje para te mostrar que
os nossos pensamentos e os nossos sentimentos é quem criam a nossa realidade. Como assim? Tudo que eu penso vai acontecer? Não necessariamente, certo? Quem dera, né? Ou graças a Deus que não. Porque a gente pensa tanta besteira, é tanta coisa que não faz sentido muitas vezes. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos recorrentes, conscientes, as nossas crenças é que vão criar a nossa realidade. Quando eu digo crença, é todo o conjunto de situações que você acredita. Não estou falando necessariamente de uma crença religiosa. Estou falando de tudo que você acredita. A partir do momento que você acredita em um pensamento, ele se torna uma crença, certo? E essa crença, ela pode ser limitante ou ela pode ser expansiva. E a partir do momento que você se coloca na posição de observador da sua própria realidade, você consegue ter a clareza dos pensamentos recorrentes que estão acontecendo na sua cabecinha e que estão criando os eventos do lado de fora. Porque cada pensamento e cada sentimento, ele vai possuir uma vibração específica. Você acreditando ou não, a ciência já comprovou que somos seres energéticos, que o nosso corpo ele vibra, ele emite uma frequência, e que quando estamos pensando em determinadas coisas, nosso corpo vai vibrar de forma diferente. Então, quando a gente toma posse dessa teoria, certo? E a gente começa a perceber o tanto de responsabilidade que a gente tem sobre a nossa própria vida, as coisas começam a ficar diferentes. E aí, eu acho que isso é fundamental para que a gente consiga estabelecer as mudanças que a gente deseja. Outra frase que também é importante é que é o seu sentimento que você carrega que vai criar a causa do lado de fora e não o contrário. A gente costuma estar dizendo que, meu Deus, minha vida está um caos, aconteceu de repente, e é por isso que está assim, e é por isso que eu estou me sentindo mal, certo? Em tempos de pandemia, as coisas estão, sim, difíceis, muito difíceis, temos todos os motivos para ficar tristes, né, do lado de fora. Mas a gente também tem todos os motivos para ter escolhas de pensamentos e sentimentos que vão proporcionar a criação de uma realidade diferente. Porque a gente já sabe como a realidade funciona. E pode ser, sim, difícil, tudo que eu estou falando. Pode ser, sim, desafiador, porque a gente nunca foi ensinado sobre isso. A gente sempre aprendeu que são as causas externas que influenciam no interno, e não o contrário. E quando a gente lida com essas teorias, é um choque de realidade. Por isso que eu digo, pode causar uma dorzinha aí. Pode causar uma dorzinha aí no seu interno. Você pode ter um momento aí de negação. Não é isso, não acredito nisso. Até parece que eu criei esse caos na minha vida. Sim, você foi co-participante na criação de qualquer tipo de caos que você está vivendo, assim como também foi co-participante na criação de todas as bênçãos e presentes e coisas lindas que você já experienciou nessa realidade, tá? E por isso é muito importante a gente escolher os sentimentos que habitam no nosso coração. Mas eu posso escolher, Luane? Desde quando a gente controla pensamento e sentimento? Olha, a gente não consegue controlar o fluxo de pensamentos que acontece na nossa mente. A gente pensa e o pensamento vem. A gente não tem como prender o pensamento. Não chega aqui pensamento. O pensamento vem, certo? Mas a gente tem como, sim, escolher aquilo que fica na nossa cabeça. Aquilo que a gente acredita, certo? Porque o pensamento, ele pode ser bobo, ele pode ser inofensivo. Mas a partir do momento que você acredita nele, ele virou uma crença e ele vai se estabelecer na sua realidade, tá? E aí você vai agora, sabendo disso, escolher sentimentos de gratidão, de amor, de empatia, é o famoso pensar positivo, certo? Que muitos acham tolo, que muitos acham bobo, quem vive dessa maneira. Mas quem vive dessa maneira realmente tem uma relíquia nas mãos e sabe muito bem qual criar a sua realidade. E essa escala aí que eu trouxe para vocês é a escala de Hawkins da consciência. Só para vocês terem uma noção, quando a gente está com vergonha, que é o tipo de sentimento de mais baixa frequência, a gente está emitindo ali 20 Hz. E quando a gente está com medo, né, com apatia também, aí, ó, baixa frequência. E todos esses sentimentos vão estar gerando o quê lá na nossa realidade, gente? Coisa ruim. Então, a partir do momento que a gente cria consciência dos sentimentos que habitam na gente e que a gente escolhe ficar no amor, na alegria, na aceitação, na razão, na observação, na neutralidade,
certo? E decide por uma iluminação, decide por se abastecer de fontes de informação que tragam paz, se afasta de fontes de informação que tragam medo, a gente começa a atuar ali, ó, a ser o agente, o protagonista da nossa realidade, e pode não ser fácil o processo. Eu acredito que o processo não é fácil para ninguém, né? Não é a partir do momento que eu criei consciência, poxa, agora eu vou aqui criar tudo bonitinho, porque eu sou a criadora da minha realidade. Só que não, a gente vai ter muitos desafios ainda pela frente, mas só em começar a praticar tudo isso já é muito, muito, muito bom, e eu sou prova viva disso, tá? E a segunda lei que eu trago hoje para vocês é também a lei do espelho. É uma outra lei muito forte, mas que eu acho fundamental para que traga mais consciência sobre as situações e ocorrências que ocorrem no nosso dia a dia. Então, o que a lei do espelho ela vai dizer para a gente? Ela vai dizer que o que a gente vê nos outros é, na verdade, o nosso reflexo. Aí, essa parte a gente costuma negar para muitas situações, né? Porque a gente, de forma habitual, quem nunca criticou ninguém? Quem nunca julgou ninguém? Certo? Todos nós já fizemos isso, né? Viu fulano e falou, vixe, aquela pessoa ali, não sei não, aquela pessoa ali assim, mas como você sabe? Não, tô sentindo. Quem nunca já fez isso? Né? Atira a primeira pedra. Se você nunca fez, parabéns, você está a um passo da iluminação. Então, mas essa lei, ela vai nos trazer o quê? Certo? Ela vai nos trazer que um mecanismo de defesa do nosso ego. Porque a gente tem vários tipos de mecanismos de defesa lá que foram detectados por Freud, né? E Jung depois também detectou alguns. Vários autores dividiram esses mecanismos de defesa em diferentes nomes, que alguns também podem ser chamados pela mesma coisa. E um desses mecanismos de defesa é a projeção. O que acontece quando a gente está acionando a projeção? Todos os momentos em que a gente se vê em situações de risco, em que a gente se vê que a gente está em uma aparente ameaça, em alguma situação que vai nos trazer algum conflito emocional que a gente não quer ver, que a gente não consegue analisar, que a gente não suporta, a gente emite uma projeção para a realidade externa, certo? Para que essa projeção possa nos mostrar o que existe dentro de nós. Então, é basicamente isso. Tudo que você nega dentro de você vai aparecer na sua realidade. Vai aparecer na sua realidade externa. E aí, a lei do espelho, de acordo com esse mecanismo de defesa do ego, que é a projeção, ela traz para a gente as seguintes subleis, né? A primeira é aqui, tudo o que me incomoda, irrita, e eu quero mudar dentro do outro, na verdade, está dentro de mim. Então, todo cuidado é pouco quando você se incomoda. Se você está incomodado, você que se mude, né? A famosa frase, o incomodado que se mude. Por quê? É o incomodado que realmente está com problema. Se a pessoa pode ser do jeito que for, pode ser lá com todos aqueles atributos negativos que você já enxergava, mas se aquilo na pessoa está te incomodando, meu amor, você precisa olhar para dentro de você e você precisa analisar o que existe dentro de você que está nela que você está negando, certo? E aí eu trouxe algumas dicas para te ajudar nesse processo terapêutico. A segunda sublei dessa lei do espelho é aqui, tudo que o outro me critica ou julga, se me incomoda, está reprimido em mim e é necessário trabalhar nele, certo? Porque às vezes a gente recebe julgamentos e críticas que, ó, nem entra por um ouvido, entra por outro, não incomoda nada, gente. E isso está dizendo o quê? Que é tudo problema do outro, que ele que carrega o problema dele, certo? Que é lá na quarta sublei que está dizendo pra gente, tudo que o outro te critica, julga e quer mudar em você e não está te afetando, nem se importe, porque tudo é dele. Ele está falando sobre ele não está falando nada sobre você. Tem uma outra frase que a gente costuma falar, quando Pedro fala sobre Paulo, a gente sabe mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Então, todo cuidado com os julgamentos que você faz, porque todo julgamento é, na verdade, uma confissão de você mesmo, certo?
E aí, a terceira sublei diz o quê? Que tudo o que eu gosto no outro, o que eu amo nele, também está dentro de mim. Olha que bacana. A lei do espelho também não é tão ruim assim, né? Porque quantas vezes a gente olha para uma pessoa e a gente fica lá babando na pessoa, admirando, se inspirando. Tudo que você se inspira no outro já tem em você. Então, não precisa ficar tanto no outro. Na verdade, o outro é muito bom se inspirar, porque quando a gente se inspira no outro, a gente não tem inveja, porque a inveja é justamente a não aceitação do bem no outro. E quando a gente se inspira, a gente aceita o bem no outro, a gente enxerga aquela coisa boa, bonita que a gente está observando. Só que a gente não pode também só ficar olhando para o outro. A gente precisa olhar para a gente e fazer com que a gente seja a nossa maior inspiração, certo? Porque a presença eu sou habita também na gente. E essa presença eu sou vai muito além do que a gente imagina, além da nossa mente, além dos nossos sentimentos. Então, não enxergue as suas limitações. Enxergue o poder que está dentro de você e além de você, para te ajudar a fazer tudo aquilo que você quiser fazer aqui na Terra. E é isso, né? Então, que essa lei nos traz. E o Carl Jung, ele é o fundador também da psicologia analítica, ele fala o quê? O que você nega deixa você fraco. O que você aceita muda você. Então, sabendo dessa lei do espelho, qual é o exercício terapêutico que eu indico hoje, né? Para que a gente possa trazer mais leveza, mais tranquilidade, mais bem-estar para a nossa vida, para que a gente possa tirar os pesos de cima da gente. Como é bom andar leve, né, gente? Como é bom andar leve. E se você quer andar leve no seu dia a dia, eu te aconselho que você faça uma lista das coisas que incomodam você, certo? No outro. Tenta pensar, se é muita gente, você vai por pessoa, tá? Se é pouca gente, você foca lá também na pessoa lá que está te incomodando. Mas um passinho de cada vez, pega a pessoa que mais te incomoda, separa ela lá, e aí você vai fazer uma listinha das características dessa pessoa que estão te incomodando. E aí você vai observar que muitas das coisas que você vai escrever, ou que você vai analisar ali com consciência, sabendo quem você verdadeiramente é, que você é a sua essência divina, você vai analisar que existem muitos valores ali que você está subestimando, que você, em outras palavras, provavelmente veremos que há coisas que nós mesmos não fazemos bem. Então, o que você não faz bem, você critica no outro, e não em você. Algum defeito que existe em você, que você nega de observar isso em você. Você quer falar que o outro tem, e aí você, e aquela lei do espelho vem com aquela onda, e você, né? Aquele outro é assim, e na verdade aquele defeito também existe em você, porque somos todos um, somos todos iguais, somos todos compostos das mesmas partes, só que existem alguns defeitos que a gente já está bem resolvido dentro da gente. E os defeitos que não estão bem resolvidos dentro de você, eles vão gritar do lado de fora, certo? E é necessário defeitos e qualidades, tá, gente? Estou focando aqui nos defeitos, porque geralmente quando a gente julga alguém, quando a gente critica alguém, a gente foca nas coisas negativas. Mas as qualidades do outro também existem dentro de você, né? E aí você vai perceber todos esses detalhes, entrar em análise. A próxima etapa é você fazer uma lista de coisas que você pode agradecer dentro daquela pessoa que te incomoda. Uma lista de coisas que você admira, certo? Essa pessoa que te incomoda, que você acha que ela é péssima, que ela não tem atributo, qualidade nenhuma, virtude nenhuma, você vai se esforçar para buscar uma coisa boa ali dessa pessoa que está te incomodando. E se ela nunca fez nada de bom para você, procura ver a história de vida dela, o que ela faz de bem para as outras pessoas, e aí você vai ter um olhar holístico sobre esse ser, certo? E a próxima lista que você vai fazer, que é uma lista mais desafiadora, é a lista que dos itens de coisas que você gostaria de ser perdoado. E aí, em seguida, você vai listar lá, né? Você vai olhar para você, entender também que você possui uma série de defeitos ou de características ainda não bem resolvidas, e você gostaria de ser perdoado por quais ações que você já cometeu. Você vai lá escrever e você vai se perdoar.
me perdoo, sinto muito, te amo, sou grata, sou grato, certo? Se perdoe e você vai entender a importância de também perdoar o próximo. Dentro dessa lista de coisas que você fez, vai ser um momento que você vai pegar essa listinha e vai desejar coisas boas para essa pessoa. Você vai imaginar essa pessoa sendo bem realizada, conquistando todos os sonhos da vida dela. Você vai imaginar essa pessoa na situação de mais abundância, mais felicidade e mais gratidão que ela possa existir na vida. E a leveza, ela só vai vir para a sua vida quando você se livrar dessa pessoa que habita dentro de você, né? Das pessoas, dos conflitos que você foi provocando no decorrer da vida. E esses conflitos, cada conflito que você se meteu em alguma situação, eles não ficaram só ali no passado, eles trouxeram consequências para o seu ser, trouxeram consequências para o seu corpo. É necessário que você tenha esse olhar sobre você e que você comece a remover essas pessoas de dentro de você. E como que a gente remove essas pessoas? Liberando elas, perdoando elas por todas as coisas, reconhecendo que o que tem de ruim nela também tem dentro de você, reconhecendo as qualidades que tem nela que você se recusa e reprime dentro de você. E aí vai ter esse processo terapêutico você com você mesmo. Se você tem dificuldade de fazer isso sozinho, peça auxílio terapêutico, peça auxílio de um psicólogo, de um terapeuta, de um amigo, certo? E aí você vai conseguir. Então, você vai perceber o quanto o seu julgamento sobre o outro foi demasiado e hostil. E aí você vai sentir mais paz no seu coração. Tá certo, gente? Espero que realmente tenha tocado o coração de alguém essas recomendações, e elas são muito, muito, muito válidas, e eu tenho certeza que se você fizer, você vai sentir mais leveza na sua vida. A terceira lei, elas são as leis da autorresponsabilidade. Eu estou falando desde o princípio aqui do chamado para a autorresponsabilidade, né? Mas o autor Paulo Vieira, ele é um coach motivacional, ele escreveu o livro O Poder da Ação, ele trouxe para a gente essas 6 leis aí da autorresponsabilidade. E a primeira lei é a lei que fala que basicamente, né, não critique, não busque culpados, não justifique, não reclame, não se faça de vítima e não julgue. As leis são essas 6 leis, certo? Mas por que você trouxe essas leis, Luane? Porque a gente está falando sobre saúde mental e emocional. E para se ter saúde, é necessário ter leveza junto. Tudo que é pesado vai trazer consequências, certo? Então, para que sua vida fique mais leve, fique mais saudável, fique mais harmônica, fique mais amorosa, porque o amor é a base de tudo, é necessário você ter consciência dessas 6 leis da autorresponsabilidade. Então, todas as vezes que você quiser criticar alguém, você se cala, você analisa aquilo, analisa a lei do espelho um pouquinho, entende se aquele atributo que você quer criticar no outro existe em você e precisa ser bem resolvido. O ponto 2, reclamar. Gente, quanto mais a gente reclama, mais motivos para reclamar a gente vai ter. Se são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que vão criar a nossa realidade, como seria a gente começar a ser mais grato ao invés de reclamar? Então, qual é a estratégia que eu faço? Porque ninguém ensina isso pra gente, né? A gente até escuta, para de reclamar, menina, vai agradecer a vida. Mas hoje eu vou trazer uma ferramenta para que vocês saibam lidar. Todos os momentos em que você quiser reclamar, você vai se fazer a pergunta, como pode melhorar? Como pode melhorar? Eu faço demais isso e ajuda muito, porque vem aquela vontade, como pode melhorar? Pelo menos você não fala, né, aquela coisa assim, porque isso, eu só ecoo o meu olhar para o céu e pergunto, como pode melhorar? E essa pergunta, ela é inclusive uma pergunta terapêutica que serve não só para os momentos de coisas ruins que você enfrenta, mas também de coisas boas que você passa. Então, todos os momentos em que eu passo por alguma coisa boa, eu também falo, uau, como pode melhorar? Porque sempre há possibilidade de melhorar um pouco mais. Lembra que a sua crença é que cria a sua realidade? E a gente costuma acreditar na seguinte frase, vixe, agora que ficou bom, para estragar é 2 palitos, né? Ou então a gente fala, se melhorar, estraga. Tem um hábito terrível de ter esse ditado na vida. Mas vamos também nos policiar para fazer diferente. Sempre tem espaço para melhorar um pouco mais. Vamos pensar assim, porque aí a gente cria mais expansão na nossa vida.
cria mais possibilidades de melhoria que a gente nunca nem imaginou, certo? Então, a sugestão é essa. Todas as vezes que você quiser reclamar, você vai dar uma sugestão. Que tal pensar em uma sugestão daquele evento que você quer reclamar? Ou então você vai se fazer a pergunta, como pode melhorar? A terceira lei da responsabilidade é que você não precisa buscar culpados. Não busque culpados, busque soluções. É muito fácil também a gente querer culpar as pessoas, querer culpar um evento. O nosso eguinho, ele já grita lá, né? Aconteceu alguma coisa de errado, o ego, não foi eu, foi você. Eu brinco direto com o meu esposo aqui. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa não é minha. E é uma brincadeira já, porque eu sei que o meu ego, ele tem essa motivação de culpar os outros, vamos dizer assim. Mas aí a gente lança luz sobre o ego, a gente age em consciência e a gente consegue ter clareza, certo? De quem a gente verdadeiramente é, que a gente não é o nosso ego, não é o nosso ego quem nos lidera, é a nossa centelha divina, é o Espírito Santo, é Cristo dentro de você, é o divino dentro de você, chame como você quiser, mas a partir dessa verdadeira identidade que você carrega, você consegue implementar todas essas ferramentas para ter uma vida melhor. A quarta lei, gente, é a lei de não se fazer de vítima, mas sim de vencedor. Afinal, todos os momentos que a gente se faz de vítima, por mais que a gente tenha sido a vítima da situação, a gente não vai agregar em nada na nossa vida, porque a gente já aprendeu que tudo que existe no nosso dia, né, na nossa realidade, foi a gente quem criou também. Então, é necessário ter esse olhar de anular todas as situações em que você se enxergou como vítima. É um outro trabalho terapêutico que você precisa fazer, você com você mesmo, de observar situações em que você se enxerga como vítima e ter um novo ponto de vista sobre essa situação. Porque o seu ponto de vista é quem cria a sua realidade e não o contrário. Se você alimenta situações em que você foi vítima, você vai acabar atraindo mais situações de vitimismo. E você vai ser sempre a vítima e vai acabar sentindo prazer em ser a vítima. E não vai ser muito bom porque ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer sentir esse papel de vítima. Então, os papéis de vítimas existem, as crueldades no mundo existem, sim, a gente sabe. Só que na análise da psicanálise, certo? Na análise da psicologia, é necessário a gente ter esse olhar de autorresponsabilidade e entender que todos os momentos em que a gente se considera como vítima, por mais que a gente tenha sido, não é muito bom. É sempre bom que a gente coloque o nosso poder de ação ali também naquela situação, certo? A quinta lei é a lei do não se justificar, não justificar os seus erros. Todas as vezes que você errar, tente fazer o exercício de não justificar o porquê você errou. Não dê desculpinhas, né? É o famoso não fiz isso por causa disso. A nossa mente ela vai estar sempre gerando desculpas para os nossos eventos. Não é também para com isso a gente se criticar, porque a crítica ela não leva ninguém a nada, nem o julgamento, pelo contrário. A autocrítica e o autojulgamento demasiado só vão te trazer doenças, certo? É necessário se amar, se perdoar, se entender e olhar para os erros e aprender com eles. A última lei dessas leis de autorresponsabilidade é que se for para julgar as pessoas, você vai julgar as atitudes e os comportamentos, e não o ser, certo? A gente aprendeu que a gente fala, fulano é isso, e aí a gente rotula fulano como uma coisa negativa. E fulano não é só a coisa negativa que ele carrega, fulano é tão divino quanto você é. E esse fulano, ele vai ter as oportunidades dele de melhoria na vida, certo? E se ele fez uma atitude, um comportamento ruim, a gente vai julgar essa atitude e esse comportamento. E aí a gente consegue trazer mais clareza, mais consciência, mais maturidade, mais bem-estar e mais leveza para o nosso dia a dia, implementando essas leis. A quarta lei, gente, é a lei mais gostosa que existe. A lei do amor, a lei do se ame, se cuide, se observe, seja a sua maior inspiração, seja a sua maior motivação, faça por você, cuide de você. Se você não fizer por você, quem vai fazer, certo? O alto amor fundamental. Então,
Cuide do seu corpo, cuide da sua alimentação. Seu corpo é o seu veículo, seu corpo é a sua casa divina, seu corpo é um receptáculo, um mensageiro, ele te comunica as coisas que ele gosta, que ele não gosta. Como seria ouvir mais o seu corpo? Você já fez perguntas para o seu corpo? Corpo, você quer comer isso? Corpo, você quer ir a tal lugar? Quem nunca foi em um lugar e sentiu o corpo todo pesado, né, ruim, o estômago doendo? Ele tá dizendo, eu não quero estar aqui, minha filha, me tire daqui. E você tá lá na sua mente racional, não escutando seu corpo, não escutando os sinais que ele te manda. Eu já fui muito dessas, viu? Confesso, meu corpinho gritava lá, me dando os sinais, e eu só no meu racional. Não, porque eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o bem, eu tenho que amar o próximo, eu tenho que fazer isso, né? E aí o corpo lá gritando, não necessariamente, não faça isso. E aí a gente vai e acaba sofrendo as consequências depois. Então, cuide da sua alimentação, não precisa nem falar, né, gente? A gente é o que a gente come, a gente é o que a gente coloca no nosso interior, não só de alimentos, mas de informações também, dos ambientes que você frequenta, das pessoas que estão no seu meio, né? Isso é o cuidar do seu campo energético, o cuidar do que entra de conjunto de informações no seu campo energético, seja notícias na televisão que você vê, se são notícias boas, se são notícias ruins. Então, é sempre bom a gente estar atento a isso. Se ofereça bons livros para cuidar da sua imaginação, para cuidar da sua mente. Se ofereça boas músicas para você se relaxar e divertir e curtir esse momento. Tenha paciência com o seu processo, paciência. Não é porque você aprendeu uma coisa que você precisa executar já de imediato na sua plena performance. Não. A gente não enrijece um músculo na academia de um dia para a noite, né? Da noite para o dia. A gente precisa de muito tempo e ainda assim um músculozinho lá danado vai e amolece e a gente fica uma semana sem malhar. É uma crueldade terrível, mas está tudo certo. Então, a gente precisa realmente ter paciência com o nosso processo, sempre se lembrar com amor da gente, das nossas conquistas, olhar para cada passo que a gente já deu até aqui, olhar para cada minimazinha conquista e vibrar de alegria com ela, não importa se ela é tão pequenininha que não merecia nada na ótica de outras pessoas, mas na sua ótica, que olhou lá o seu passado, que olhou o seu ontem, você vai sim comemorar cada pequeno avanço. Isso vai ser fundamental para o seu processo de autoamor, o seu processo de autorreconhecimento, de autoaceitação, certo? Curta a jornada. A gente não precisa ser feliz quando tudo está bem, certo? Dá para ser feliz durante a jornada, porque felicidade ela é uma escolha, e a gente pode sim escolher ser feliz no meio ao caos. É claro que o nosso corpo ele sempre vai sofrer consequências por as coisas estarem desajustadas. A gente vai sim sofrer um estresse ou outro, mas o estado de felicidade é um estado do ser, não é um estado do ter, certo? E você já sabe, ou pelo menos foi lembrada essa noite, que você é divino, e o seu ser divino pode sim ser feliz agora, da forma como tudo está, porque felicidade é uma escolha. Fazer o que faz o seu coração vibrar de alegria. Você já se fez essa pergunta? Você já se analisou? O que faz meu coração vibrar de alegria? Você já observou para você e foi honesto com você para identificar o que verdadeiramente faz o seu corpo vibrar de alegria? Não é o que sua mãe diz que é o que te faz feliz. Não é o que o seu marido ou sua esposa diz que o que te faz feliz é aquilo. Não, você precisa olhar para o que você se sente feliz. Você se sente feliz fazendo o quê? O que é que te gera entusiasmo, certo? São perguntas que eu deixo para que você reflita. O descanso é de fundamental importância. Você priorizar momentos de descanso, momentos em que você vai dar uma pausa para o seu racional, em que você vai dar uma pausa para o seu corpo físico, certo? E sem cobranças, é de fundamental importância para a sua saúde mental e emocional. Você saber dizer não e estabelecer limites também é de fundamental importância. Você não vai ser ruim por ter dito um não, você não vai ser ruim por ter se colocado em primeiro lugar. Se comprometa com você,
certo? Seja a escolha que se requer para que as mudanças aconteçam na sua vida. E um livro que eu indico de forma profunda, se você quer fazer uma autoterapia, você com você mesma, certo? Você vai comprar esse livro aí, Ame-se e Cure a Sua Vida. Ele custa R$ 30 na Amazon, pelo Kindle, se você tiver Kindle, vai ser uns 15 e pouco. Eu li esse livro pelo Kindle, fiz todos os exercícios lá que indica, e é realmente um processo terapêutico completo. Essa mulher vai pegar na sua mão e vai te conduzir em todo o processo lá da sua infância e vai fazer uma reprogramação mental em você sobre diversos aspectos da sua vida que você precisa enxergar de uma forma diferente se você quer resultados diferentes, certo? Se você quer resultados mais expansivos, mais amorosos, mais saudáveis, mais felizes. A quarta lei é a lei de que tudo o que existe é o agora, certo? O agora é tudo o que há. Esse é o meu mantra. Quando eu li esse livro, eu fiquei assim, extasiada. Falei, meu Deus, era tudo que eu precisava. Eu, como terapeuta, gente, eu lido com ansiedade dentro de mim. E reconhecer a ansiedade em mim foi muito difícil. Foi muito difícil reconhecer que eu era ansiosa. Foi muito difícil comprar o meu primeiro floral para tomar. E eu enxergar ali ansiedade. Eu falava, caramba, eu tão calma, tão tranquila, o meu racional imperando, né, como sempre. Não, você é tranquila, mas eu não enxergava o meu corpo, eu não ouvia o meu corpo. Então, quando eu tive acesso a esse livro de Eckhart Tolle, eu até mandei mensagem para minhas amigas, eu falei, meu Deus, agora encontrei a salvação de todos os meus problemas, eu só preciso estar no agora. E é isso que eu indico hoje para vocês, tá? É o meu mantra diário, sempre eu trago a minha mente para o agora, porque o agora é tudo que existe, não existe passado, não existe futuro, só existe o agora. A vida está acontecendo no agora, né? A gente aqui conectados, eu compartilhando aqui minhas experiências e meu conhecimento com vocês, vocês ouvindo. A vida é isso aqui, gente. E como que a gente faz para se conectar com o agora? A gente pode estar percebendo as sensações no nosso corpo, a gente pode estar percebendo os sons do ambiente, a gente pode estar percebendo as cores do ambiente, os nossos sentidos para o momento presente, certo? Aí essa frase de Eckhart Tolle diz que a vida é agora, nunca houve um momento em que sua vida não foi agora e nunca haverá. Então, todos os problemas, eles desaparecem quando a gente se conecta no agora. Assim, né? Que quando a gente traz a nossa mente para o momento presente, a gente vai perceber que muitos dos pensamentos que estão lá rondando a nossa cabecinha, eles não existem. Eles só existem na sua cabecinha e que a sua cabecinha, ela só está aqui no momento presente, né? O que existe na sua frente aí? É isso. Todo o resto é mental. E como que eu lido com os meus pensamentos recorrentes negativos? Aí a gente vai ter uma série de ferramentas para lidar com isso, decretos, declarações, né? A gente chama de comandos quânticos, ou oração, ou uma reza que você faça, depende da sua linha, mas existem enunciados do PODPOC, não sei se você conhece, já ouviu falar, do Dan He, que é um terapeuta também, de fora, né, que trouxe uma série de ferramentas aí do Access Consciousness pra gente. Mas, gente, tem solução, tá? Tem solução. Então, o Mindfulness, que é a prática de atenção plena, ela é justamente isso. São práticas meditativas que vão nos auxiliar a estar no momento presente. Temos esse livro aí, Atenção Plena, Mindfulness, que foi o que propagou a técnica em todo o mundo, né? E aí a gente consegue acessar essas faixas aí nesse site da Sextante, e você pode estar indo lá e tendo essa experiência de fazer algumas meditações para que traga o seu corpo, a sua mente para o momento presente e para que traga mais clareza para o seu dia a dia, certo? Os livros que eu mencionei que eu amei quando eu li, né, são esses do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, o Praticando o Poder do Agora e Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Eles são incríveis e eu recomendo muito também. Então, gente, a gente tem de uma série dessas coisinhas que a gente falou, que, né, que daria para a gente estar falando 1 hora a mais sobre cada detalhe do que a gente conversou. Esses assuntos são muito extensos e quanto mais a gente escuta, mais a nossa consciência expande, mais as coisas ficam mais fáceis.
E vão ter uma série de terapias que vão te auxiliar nessa expansão de consciência ou no alinhamento com a sua verdadeira identidade, no alinhamento com sua centelha divina. Quais são elas? A massoterapia, receber uma massagem gostosa, né, de um profissional, vai te conectar com sua centelha divina, vai te alinhar com sua luz. Você ir para a natureza, abraçar os animais. Tem terapia melhor que abraçar os animais. Eu tenho 2 aqui, toda hora eu abraço. Então, você abraçar uma árvore, você sentir a natureza, você sentir o mar, você sentir a areia, você se conectar com agora, com essa consciência, é bom demais. É uma terapia maravilhosa, gratuita, que está aí disponível, né, para todos aqueles que quiserem. Atendimento terapêutico com um profissional especializado, pode ser um terapeuta, como no meu caso, pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, depende da sua necessidade, mas invista em você. Tem a aromaterapia com óleos essenciais, que vão também auxiliar no nosso corpo emocional, já que a gente tem um corpo emocional, ele vai detectar e vai ser tratado aí pela aromaterapia. A cromoterapia, que é a terapia com luzes também, vai auxiliar no nosso corpo mental e emocional, a sentir aí uma melhoria. A gente tem uma terapia maravilhosa também, que é a constelação familiar sistêmica, que inclusive eu estou me formando nessa terapia, breve eu serei consteladora, e eu fiz e foi incrível, aconselho muito. Se você tem algum problema na sua família, assim, algumas situações recorrentes, ou algum trauma que sua família sofreu, ou algum evento conflituoso com alguém, eu recomendo muito que você faça, certo? Que você vai ter muita clareza da sua personalidade, do que você carrega, e, enfim, é muito bom. Terapia com florais, são os florais de bar, né? Outros tipos de florais também vão ajudar no tratamento aí do seu corpo emocional. As barras de Access, que são oriundas das terapias de Access Consciousness, do Dan Heath, que eu expliquei para vocês. Ele tem um livro que se chama Sendo Você e Mudando o Mundo, Seja Você e Mude o Mundo, e é maravilhoso também esse livro. Aconselho quem sentir aí essa curiosidade de ler. As vivências energéticas, eu disponibilizei, inclusive, algumas vivências energéticas no meu canal do YouTube. Eu fiz uns áudios terapêuticos com essas vivências que eu chamo, onde eu ativo as energias divinas dentro da pessoa que escuta, certo? Por meio dessa intenção, por meio da conexão com minha centelha divina. E o que é ativar a energia, se não ativar ali todas essas técnicas que permitem a conexão do seu ser com sua verdadeira identidade, e que, para mim, as energias, elas estão gratuitas e disponíveis, certo? Existem muitas terapias de vivências energéticas que são pagas com outros profissionais, com outros terapeutas, onde eles têm lá um processo onde alguém canalizou uma energia específica e propaga essa energia por meio dessas vivências. Eu fiz algumas práticas de vivência energética, capturando a energia crística que está disponível para nós, capturando a energia da restauração, a energia da gratidão, a energia do amor, a energia da paz. E dentro desses comandos, onde eu falo afirmações e também emano algumas perguntas para a expansão da consciência, você consegue se sentir melhor e atuar com um melhor desempenho aqui nessa realidade. Tá? Então, quem tiver curiosidade, vai lá no meu canal do YouTube e avalia essas vivências energéticas. Tem uma vivência para autocura, tem uns áudios de reprogramação mental para quem está com a baixa autoestima, quem está com ansiedade e quer paz interior, quem está com sentimentos de inferioridade, tá? Então, vocês podem estar visitando o meu perfil no Instagram e lá tem um link que direciona vocês para o meu canal do YouTube para essas vivências energéticas ou para esses áudios de reprogramação mental. A biochecagem energética também é uma terapia que vai fazer uma sondagem energética do seu corpo e avaliar o que você precisa consumir de chás que vai te auxiliar no seu processo de tratamento. Eu fiz também, foi muito bom. Tem um tarô terapêutico que muita gente faz e gosta, certo? Eu fiz também, foi uma experiência muito boa. Terapia de análise corporal também eu fiz, uma experiência muito boa. Tenho conhecidos que fazem todos esses tipos de terapia, gente. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo. Atualmente eu só estou fazendo o atendimento terapêutico, certo? Com um aconselhamento terapêutico para quem tem interesse. E
A terapia do Theta Healing, que eu nunca fiz, mas também dizem que auxiliam bastante dentro dessas terapias holísticas que existem. E as perguntas, que são que é também uma ferramenta terapêutica que te conecta com o seu eu divino, com o que está além de você, certo? Porque todas as vezes que você faz uma pergunta, você sai dos limites impostos pela sua mente e você emana essa pergunta para a divindade, né, que você acredita, para o universo, para Deus, para aquilo que está além de você. Então, quando você pergunta como pode melhorar, o que mais é possível que eu ainda não considerei, o que eu posso considerar aqui, que se eu considerar vai mudar essa realidade, que energia, espaço, consciência se requer para que essa situação se resolva, o que se requer de mim aqui. Todas essas perguntas, que teve um período no meu Instagram que eu fiquei publicando perguntas diariamente nos meus stories, elas vão... Gente, as respostas chegam. Muito. É muito divino, é muito mágico você se conectar com a pergunta. Porque a pergunta não é para você buscar a resposta racional, é para você fazer e lançar. Quando chega um pensamento recorrente, você vai e lança a pergunta. O que se requer para mudar essa realidade? Se for um pensamento negativo. Aí você faz a pergunta, você já... Opa, a mente ela não sabe para onde ir. Ela fica buscando lá, aí você faz outra pergunta. Aí muitos perguntam, quanto que eu faço de pergunta durante o dia? Não tem limites, né? Muitos terapeutas falam que faça perguntas de acordo com a batida do seu coração. Imagina aí, o coração está batendo o tempo todo. Ninguém vai ficar, claro, fazendo pergunta, porque a gente não consegue ficar fazendo pergunta na medida que o nosso coração bate, porque a gente tem as nossas coisas para fazer, a vida para interagir, né? Mas a gente diz isso porque não há limites para você fazer pergunta. Você pode fazer quantas perguntas você quiser o tempo todo, e quanto mais você fizer, melhor, porque mais respostas vão chegar. Você só precisa estar aberta para receber todas as respostas que Deus quer te entregar, certo? Não existe em procurar um psiquiatra, em procurar profissionais capacitados, né, psicólogos, terapeutas, para te auxiliar no seu processo de autocura, no seu processo de autoconhecimento, que é fundamental para que você se mantenha saudável, né, no corpo, na mente, nas emoções. Aceitar ajuda faz parte do alto amor. E eu vou deixar também algumas perguntas para vocês, como exercício terapêutico, onde nessas vocês vão refletir e vocês vão precisar anotar, certo? Eu comentei das perguntas em que não é necessário fazer reflexões, que são as perguntas que a gente faz para Deus, para o universo, né, para o divino, que a gente lança e espera as respostas chegarem como insights, como mágicas, seja em um livro que você lê, seja no Instagram que você está rolando, seja no céu, que Deus faz no formato de uma nuvem e você enxerga a resposta, seja na placa de um caminhão ou em um anúncio que você vê e fala, meu Deus, e é o tempo todo assim, eu fico, meu Deus, você está falando comigo, é em sonho, e ai, meu Deus, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Então, se conectem, né, por meio das perguntas com Deus, e vocês vão ver que sensacional que é. E essas perguntas é para que você faça para você mesmo, como um processo do seu de seu autoconhecimento, onde você vai ter que explicar quem é você de verdade, quais são as necessidades do seu ser, as necessidades do seu personagem aqui na Terra. Você precisa olhar para essas necessidades, certo? Por mais que você tenha julgado e rotulado elas, certo? Hoje, um amigo publicou que quando ele deu vazão para o sentimento dele de orgulho e de vaidade, ele conseguiu fazer com que esses sentimentos fossem combustível para a conquista deles. E é justamente isso. Às vezes a gente está lá reprimindo um sentimento negativo, mas que a gente, quando olha para ele, quando a gente aceita a completude do nosso ser sem julgamento, e que a gente resolve pegar tudo aquilo para o nosso bem, a gente vai ver o nosso verdadeiro poder. Não se julgue, não se critique, olhe para você com um olhar divino, com um olhar holístico, com um olhar mais expansivo. E você vai perceber quanto que isso vai ser grandioso. Outra pergunta fundamental, né? Quais são os sonhos de expressão do meu ser? Você vai lá refletir, pedir auxílio divino para chegar nessa resposta. O que é verdadeiro para mim? Essa pergunta eu me faço o tempo todo. O que é verdadeiro para mim? Porque a gente está em um mundo com tantas informações, e muitas das coisas que você vê não serão verdadeiras para você. Hoje, com a minha alimentação, eu estou aprendendo a me relacionar com a minha alimentação de uma forma que está sendo tão positiva para mim,
porque eu estou me alimentando das coisas que são verdadeiras para mim. Uma vez eu já tentei me alimentar de forma racional, tentei virar vegana, não consegui, meu corpo estava lá chiando, vegana não é para você, vegana não é para você. E eu lá forçando o bichinho, sofrendo o bichinho para comer uma alimentação vegana, porque no meu racional dizia que a alimentação vegana era a melhor que tinha. Então, eu precisei buscar o que é verdadeiro para mim. Então, o que é verdadeiro para você? Se faça essa pergunta para tudo, para alimentação, para um ambiente que você vá, para um curso que você deseja fazer. Isso é verdadeiro para mim? Sempre. E busque ouvir os sinais do seu corpo e os insights, né, que você receber de Deus. O que me gera bem-estar autêntico também é uma pergunta bem interessante que está lá associada ao que faz o seu coração vibrar de alegria. Tá bom, meus amores, por hoje é só. Até que acabei no horário, né? Passei 10 minutinhos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Foi uma honra estar aqui. Espero que eu tenha contribuído, certo? E qualquer coisa a gente vai se falando por lá, pelo meu perfil, se você desejar estar mais próximo de mim, pelos próximos dias. Se não, fiquem com Deus e sucesso e muitas coisas lindas na vida de vocês. Obrigado, Tchau, Lu. Lua. Muito bom, hein? Viu? Muito obrigado, boa noite. Obrigada. Boa Obrigada noite. Boa noite. Obrigada, obrigada, obrigada. Muito bom. Boa noite. Obrigado, Ai, coisa Lu. boa. Boa noite. Sucesso. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Vivo Até amanhã. agora, viu, gente? Com certeza, Adri. Tchau, gente. Boa noite.